Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Continuamos com os nossos estudos, né, da Mágica Presença. Hoje aula 55 e capítulo 3. E o título hoje é Perfeição só na Divindade. Vamos ver o que o mestre nos ensina hoje, o que ele nos explica hoje. Bem, só fazendo uma breve revisão da nossa aula anterior, nós vimos que na outra aula o mestre apresentou ali para os seus estudantes, né, para os nossos irmãos que estão aprendendo, estão acompanhando, né, tudo aquilo que são os ensinamentos e, aqui nesse caso, as grandes invenções que se encontram na Caverna dos Símbolos. É algo assim fabuloso, um conteúdo que é inimaginável, que nós certamente ao entrarmos em contato com esses ensinamentos, a gente com certeza vai ficar aí se questionando, falar, puxa vida, mas dentro de uma montanha, no interior de uma montanha, ali numa caverna, é possível existir tudo isso? Então há muitos mistérios ainda que nós desconhecemos, mas que, claro, os mestres estão aí, vieram com essa proposta, com esse intuito de desvelar, de nos abrir essas informações para que a gente possa entrar em contato e, através dessas instruções, mudar a nossa percepção sobre o mundo, sobre a vida e sobre aquilo que é realidade. Como disse o amado Mestre Jesus, quando conhecerdes a verdade, você se libertará. Então, é isso que nós temos hoje, essa possibilidade de nos libertarmos de tantas amarras, de tantas ilusões, de tantas limitações. E o mestre aqui está apresentando só um pequeno fragmento do que existe através daquilo que é a sabedoria de Deus, a sabedoria do universo. E que os mestres detêm esse conhecimento e preservam, né? Mantêm isso longe da criação humana, longe daquilo que é a percepção ainda muito distorcida. Mas vamos adiante. Então, também conhecemos o acelerador atômico. Esse acelerador atômico, só relembrando, é aquele equipamento que parece, ali lembra, né, uma cadeira, ou seria algo próximo disso, uma cadeira onde esse equipamento tem a capacidade de acelerar a estrutura atômica do corpo físico. Por que isso? Para que essa estrutura biológica que nós temos, ela alcance o padrão vibracional daquilo que é o nosso corpo espiritual, que é feito, né, ou seja, ele é constituído de pura luz eletrônica. Então é o que o mestre está mostrando ali para os estudantes, mostrando para o seu Guy Ballard, né, para os jovens ali, como funciona isso. E todo mundo fica realmente deslumbrado. Nós que estamos acompanhando esses ensinamentos, acompanhando o conteúdo destes livros, é algo realmente assim de ficar, como dissemos, num questionamento. Será que tudo isso realmente existe? Mas aí cabe a cada um buscar no seu coração, fazer essa reflexão mais interna e ver se isso realmente faz sentido, se isso é algo que pode ser, vamos dizer assim, real para a vida. E cabe a cada um de nós, enquanto buscadores, para aqueles que se propõem a isso, tentar aí explorar ao máximo, pesquisar ao máximo e aí sim, como diz o amado Mestre Saint Germain, experienciar, sentir, né, essa vibração que vem de Deus, que vem de todo o universo, e se tudo que nós estamos, digamos assim, distantes, né, da possibilidade de enxergar, de perceber, se realmente não existe. Então, o que está oculto é porque provavelmente ainda não conseguimos acessar, mas não significa que não exista. Né? Temos então, através dessa ideia do acelerador atômico, que é acelerar as partículas do corpo para alcançar a vibração mais elevada do corpo espiritual, o exemplo de Jesus. Jesus,
a sua grande missão, o seu propósito, o seu grande objetivo era exatamente alcançar a ascensão, e foi o que ele fez, né? Houve a crucificação, então o corpo mortificado, ou pelo menos aquele corpo que estava inerte, que levaram lá para ser sepultado, ele acelerou as partículas desse corpo e naturalmente trouxe vida. Que vida? A vida do corpo espiritual, porque o corpo físico não tem como sobreviver sem a energia vital que vem através dessa luz eletrônica, que é o corpo espiritual. E foi o que Jesus fez e depois ascendeu aos céus, ou seja, ele num determinado momento, na colina de Betânia, ele simplesmente se elevou aos céus, acelerando as partículas do seu corpo na frente de todas as pessoas que se encontravam ali. Então, esse é o marco, né, da proposta, do grande objetivo que nós temos enquanto libertação, enquanto busca, que é essa chamada iluminação. Né? E aqui vem essa ideia, né, daquilo que se fala sobre iluminação, moksha, nirvana, há muito tempo em várias filosofias também. Okay? Então, vamos lá, vamos em frente para a gente acompanhar aí essa missão e tem muitos ensinamentos maravilhosos para a gente. Bem, então, sobre a nossa capacidade divina, o mestre diz o seguinte: se o indivíduo é um verdadeiro estudante da vida, lembra que a gente falou, ser um verdadeiro estudante da vida é você ser um buscador, aquele que está realmente interessado em conhecer a natureza de Deus, né? Conhecer no sentido de despertar, porque nós já somos a própria natureza de Deus, então cabe a nós nos empenharmos nessa busca, nesse propósito. E aí ele diz, penetrará profundamente nos pensamentos e sentimentos desses seres. Que seres? Os seres excelsos, os mestres ascensionados, que expressam as condições sobre-humanas. Então, é como se fossem super-homens, super-mulheres, né? São seres que alcançaram a liberação. E eles são comparáveis a uma qualidade sobre-humana, algo que nós não conseguimos compreender, como foi, né, como a gente sempre usa de exemplo, a própria trajetória de Jesus, Jesus com os seus milagres, né, que na verdade não existem milagres, mas sim a força, o conhecimento, o poder, a energia da magna presença eu sou sendo utilizada para movimentar aquilo que são as leis que regem todo o universo. Então, isso se torna algo assim transcendente, uma coisa que a gente realmente acaba não compreendendo, pelo menos por enquanto. Mas é a nossa proposta, o nosso caminho alcançar essa realização. É muito claro isso entre todos os mestres. Né? Aí ele continua, a personalidade comum considera que é impossível obter estas condições. Então, a nossa personalidade, né, o nosso ego, ele acha que isso não é possível. Como seria possível, né? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Se nós pegarmos, vou aproveitar o exemplo de Paramahansa Yogananda, né, de Guruji, um grande mestre que também passou por aqui e conta no livro dele, lá no Autobiografia de um Yogi, ele fala sobre Babaji. Babaji é considerado um ser liberto, um ser com corpo que sustenta um corpo físico ainda, mas é um ser imortal, um ser que já alcançou essa liberação. E ele relata ali que Babaji conseguia apresentar feitos assim inimagináveis, como sair de um lugar e simplesmente flutuar, sobrevoar um lugar, sair de um ponto a outro, aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é algo para a gente inexplicável, através da personalidade. A personalidade acredita que isso não seja possível. E aí ele diz, por causa da magnitude do poder que se requer para trazê-las para a expressão eterna. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência de que para a gente alcançar essa realização, nós temos que nos desprender da personalidade, nós temos que realmente nos liberar,
né, nos liberarmos de toda essa condição que a personalidade impõe, que são os limites que infelizmente a gente vê em relação à vida. É o descansar em Deus, é o realmente repousar em Deus, em mente e coração. Aí sim a vida se torna muito mais realizadora, feliz, próspera, enfim, tudo aquilo que é a perfeição de Deus. Bom, sobre o esforço necessário, o mestre diz: o esforço requerido para se obter e expressar estas qualidades divinas, as mesmas que os mestres apresentam e que são tão magníficas, é maior que o esforço que a pessoa comum quer fazer. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em nos disciplinarmos. A gente realmente se mantém numa espécie de corpo mole, né, ou numa falta de disposição tremenda para conseguir chegar nessa condição. Por quê? Porque a gente tem que realmente se desprender de muita coisa. E essas muitas coisas são as coisas que existem neste mundo, as coisas criadas. Né? Nós temos vários exemplos dos mestres demonstrando isso. Eles simplesmente não se atrelam, não se apegam a pessoas, a coisas, a condições, a lugares, de forma alguma. Eles estão sempre voltados para aquilo que é a realização da vida, o propósito maior da vida. Então, o esforço requerido aqui, né, para se expressar essas qualidades divinas é aquele que, infelizmente, ultrapassa a disposição que a maioria de nós tem em relação à vida. É algo muito complicado, né, para a personalidade. E aí ele diz: o esforço requerido para este tipo de realização é uma disciplina sincera e estrita da consciência sensorial humana, até que aprenda a obedecer ao modelo de perfeição, em vez de obedecer a seus próprios caprichos e apetites temporários. E é isso que nós vivemos. Ao longo da vida, ao longo de uma encarnação, nós temos que realmente olhar para aquilo que é essa disposição, esse esforço em deixar de lado todos os nossos apegos, seja eles quais forem. Os apegos em relação à matéria, em relação às pessoas. Mas eu tenho a minha família. A família é uma irmandade. Né? A família é esse contexto que nós deveríamos encontrar aqui e nos dar o suporte necessário até o momento devido para que a gente possa, né, ou pudesse continuar a nossa jornada para alcançar a liberação, a libertação. Mas, como tudo, né, nós nos apegamos a muitas coisas, a todos os prazeres, seja da comida, seja o prazer sensorial do sexo, dos prazeres diários, enfim, do dinheiro, de tudo. Tudo isso, infelizmente, é transitório, é temporário, e a gente se apega nisso como se fosse algo eterno. Esse é o grande problema, e é o que o mestre está apontando aqui. Então, temos que adquirir essa disciplina, fazer esse esforço, senão, simplesmente, nós não vamos alcançar a realização ainda nesta encarnação. Né? Ou seja, teremos que voltar novamente, mais uma vez, e quantas forem necessárias, até realmente a gente conseguir se liberar de toda essa condição. Foi o que aconteceu com todos os mestres. Todos aqueles que hoje são mestres passaram por todo esse processo também aqui ao longo de centenas, milhares de encarnações. Por quê? Porque estavam presos à condição humana, à criação humana. E eles são muito claros em relação a isso, apresentam isso de maneira objetiva. É por isso que estão aqui insistindo nesses ensinamentos, nesse direcionamento, para que a gente possa também realizar isso da mesma forma. Bom, o poder da mente e o coração divino, né, os corações divinos. O verdadeiro estudante da vida sabe que toda a qualidade divina que a consciência do indivíduo possa pensar, ele pode trazer à existência através do poder criativo de seu próprio pensamento e seu sentimento de amor divino. Então, ele está apontando aqui que aquele que realmente está dedicado, está destinado, se dispôs a fazer a busca em relação a essa divindade, né, esse verdadeiro estudante da vida, ele tem consciência de que qualquer qualidade divina, né, que essa consciência maior
deseje projetar, deseje expressar, deseje imprimir na sua vida, ele pode trazer isso tranquilamente. E a gente tem inúmeros exemplos aí, né? A gente pode falar realmente, claro, como sempre, Mestre Jesus, que expressou isso numa forma humana, ele trouxe isso, então ele veio ali com todo o propósito para alcançar essa realização. Nós temos aí outros nomes, como Madre Teresa de Calcutá, também um exemplo muito forte, né, dentro dessa proposta de realização do amor, da luz, do desprendimento. Chico Xavier é um outro nome também que a gente pode citar dentro de uma outra vertente religiosa, mas ali também com a humildade, com a disposição de falar sobre a espiritualidade dentro daquilo que é a visão do próprio kardecismo. Enfim, a gente não está aqui para apontar nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, né? Todos os indivíduos que vieram através de uma vertente religiosa e que apresentaram, né, essa consciência, que eram estudantes da luz, como foi o caso de Francisco de Assis, né? Então, nós temos todos os, vamos dizer assim, as referências, temos aí todas as orientações sobre aquilo que é possível alcançar através da nossa força, da nossa divindade. E aqui esses exemplos e outros tantos, né, que a gente poderia citar também nos mostram isso, né, como os mestres ensinam. Então a gente tem aí, tem Gandhi, tem a própria Madame Blavatsky, enfim, temos vários nomes que nós poderíamos trazer à lembrança, percebendo que sim, a consciência crística, essa consciência búdica, né, ou seja, esse nível de consciência desperto, ele pode estar presente aí nos levando para aquilo que é, né, esse poder da mente através do coração divino. Os pensamentos divinos, os sentimentos divinos, as qualidades divinas e os ideais divinos só podem ser encontrados pensando na divindade. Não dá, né? A gente, como disse o amado Mestre Jesus, não vamos conseguir servir a dois senhores ao mesmo tempo. A gente não consegue servir a personalidade, ao ego, e servir a divindade. Isso não é possível, nós não temos essa condição. Simplesmente nós temos que nos manter focados, orientados, direcionados para os pensamentos divinos, para aquilo que são os sentimentos e as qualidades que vêm da própria divindade. Aí sim nós vamos realmente conseguir estabelecer essa conexão. Pois não existem nem se encontram em nenhuma outra parte, e cada um produz seu semelhante por todo o infinito. A divindade é a luz e a perfeição da vida. Então, observe isso, né? Vamos notar isso. Não há essa perfeição em outro lugar a não ser na nossa própria divindade. E enquanto nós não separarmos realmente o que é a nossa personalidade daquilo que é a nossa divindade e, mais uma vez, colocarmos no trono realmente a força poderosa de Deus, ou seja, essa divindade, essa consciência que rege todo o universo, simplesmente vamos estar divididos dentro dessa possibilidade de uma realização da perfeição e, consequentemente, a felicidade. Então é o foco na divindade. Vocês verão este acelerador atômico em ação enquanto estiverem aqui recebendo instrução e iluminação. Então é o que o mestre está orientando aí os estudantes, né? O Sogai Ballard e os jovens lá falando, olha, vocês vão receber, né, instrução e vão entender como funciona isso. Então eles vão passar por outras experiências aí que a gente vai acompanhar. Vamos seguindo aí os passos, né, do mestre junto com o Sogai Ballard, né, e os jovens. Os mestres ascensionados permitiram que ele saísse à luz, ou seja, o acelerador atômico, para que um maior número de seres humanos tome conhecimento dessa possibilidade e faça o esforço necessário para obtê-la na atualidade. Então, o acelerador atômico ele está disponível. É um instrumento de uso da humanidade, para todos nós que desejamos alcançar a nossa libertação. Porque até então, todos aqueles que fizeram o processo da ascensão, que alcançaram a libertação, não passaram por necessariamente essa ideia do acelerador. Isso foi algo que foi trazido pelos mestres para ajudar
nós que já estamos assim num processo extremamente lento, né? num processo de retardamento da nossa libertação, então esse acelerador atômico, ele sim pode e vai ser utilizado por muitos que estão encarnados, mas a questão é, quantos estão interessados nisso? Por isso que foi feita essa abertura, essa possibilidade de acesso para que aqueles que realmente façam esse esforço, que desejem isso de todo o coração, alcancem, porque os mestres estão atentos àquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo. E somente através de um coração puro, um coração honesto é que nós vamos conseguir alcançar ou acessar, entrar em contato com esses mestres através da nossa divindade. Então, os mestres de luz, vamos lá. Os mestres ascensionados são mestres de amor, luz e sabedoria. São os nossos irmãos mais velhos, são os irmãos que são mais experientes, que já passaram por tudo que a gente está vivendo aqui. Somente através deles, destes grandes seres, a humanidade pode entender a vida e alcançar a realização, porque eles sabem tudo. Então, o conhecimento está aí, eles estão despertos em relação a isso, eles estão simplesmente voltados para aquilo que é a consciência de Deus. Então eles conhecem tudo, são oniscientes em relação a essa condição que existe no universo, que é a perfeição se manifestando. Experimentaram a atividade desta terra. São agora totalmente divinos e mestres sobre essas forças. Então eles passaram por tudo que nós vivemos aqui, como dissemos. Então tá aí, são irmãos mais velhos nos ajudando, nos auxiliando de forma silenciosa. Claro que aqui, já com as dispensações, nos trazendo isso de uma maneira bem mais objetiva. Tá aqui, os ensinamentos estão aqui, estão acessíveis a qualquer um. Agora, quantos realmente se colocam à disposição e produzem, né? Vamos falar assim, colocam esse esforço em ação. Então, é algo para nós pensarmos individualmente. Eles percorreram cada palmo do caminho sobre o qual o ser humano trilha na atualidade e conhecem cada passo da trilha. Então, essa experiência deles faz toda a diferença. É exatamente isso que faz com que eles sejam seres libertos e considerados mestres de luz, mestres da sabedoria, mestres do amor. Porque eles ascensionaram, como foi o que fez o amado Mestre Jesus, elevando o seu corpo à condição que nós devemos chegar, que nós vamos chegar em algum momento, em algum instante da nossa jornada. Mas quanto antes, obviamente, melhor. Bem, nós temos a liberdade de escolha, isso é um fato, né? Então vamos lá. Por causa disto, eles podem mostrar e mostram, os mestres mostram ao estudante onde estão todas as armadilhas. Se o estudante procura escutar e ser protegido por eles, por esses mestres, porém os mestres não se intrometerão. Isso é um fato, os mestres vão estar sempre atentos, sempre estiveram e têm toda a disposição da vida para nos ajudar, para nos dar o suporte, assistência, mas eles não vão de forma alguma interferir naquilo que é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. E nunca o fazem com o livre-arbítrio do indivíduo, pois este é o seu direito divino de nascença e eles respeitam isto. Então nós temos que observar isso. Não é possível um mestre de luz, se a gente encontrar algum, vamos dizer assim, suposto mestre, uma informação que diga que o mestre está contrariando alguma lei da vida, então é bom a gente ficar atento, tomar certo cuidado, porque é provável que esse não seja realmente um mestre liberto. Porque os mestres, eles são extremamente coerentes, alinhados, e nenhum deles se coloca acima do outro nunca, jamais. Ok? Tudo bem. Então, aí, continuando, o mestre leva os estudantes a uma câmara num nível mais abaixo. E chegando nesse lugar, há um equipamento lá que é feito para... que existe, na verdade, foi construído para construir artefatos
para o laboratório de Química e Eletricidade. Então, olha só a complexidade, né, a estrutura que existe nesse lugar. Lá são produzidos todos os equipamentos. Tudo aquilo que a gente conhece hoje em termos de tecnologia vieram exatamente desses grandes laboratórios, desses lugares que para nós são, de certa forma, uma fábula, né? Parece algo assim completamente fora da possibilidade. Mas é daí que vem, é justamente daí que nós temos todas essas maravilhas que hoje a gente chama de modernidade, né, de algo assim tão avançado e que já existiam totalmente e até muito mais, né, de forma até muito mais avançada lá nas civilizações da Atlântida, da Lemúria, algo que a gente ainda vai ver assim com certo espanto, quem sabe, né, dependendo em que parte do caminho a gente esteja. Mas isso está aí, né, o mestre está descrevendo isso. Então, olha só, fornos elétricos e cilindros imensos para converter os diversos metais em lâminas delgadas, né, as lâminas mais finas. Tudo era operado eletricamente, então não existe processo de poluição aí. Olha que coisa fantástica isso. E ele está apresentando isso para os estudantes. Bom, aí ele diz assim, é meu desejo explicar-lhes tudo em uma linguagem tão simples quanto seja possível. Então, os mestres vieram exatamente com isso. O mestre Saint-Germain, por exemplo, ele tenta trazer tudo de uma maneira muito simples, o mais simples possível, porque a grandiosidade de Deus é algo assim que a gente se perde, né? Através dessa consciência externa, dessa consciência da personalidade, a gente realmente fica ali perdido. Mas, de modo que a essência e o princípio de tudo possa ser compreendido fácil e permanentemente. Na era atual, é necessário simplificar a terminologia técnica de maneira que a pessoa mediana, né, as pessoas mais simples, possa entender estas verdades e rapidamente. Então, é isso. Os mestres vêm com todo um processo de facilitação, sabe, de uma simplificação para que isso se torne acessível para todos nós. E aí ele está apresentando exatamente com essa proposta. E isso faz uma diferença muito grande, porque a gente consegue ter conhecimento e a partir desse conhecimento a gente levar isso para a prática, para aplicar, para realmente fazer com que isso se transforme em sabedoria no momento oportuno. Chegou o momento em que muitos seres humanos despertarão para a verdade e se darão conta de que tem dentro de si um mestre divino, a mágica presença do poderoso Eu Sou. Então, isso é uma realidade. Muita gente hoje já vem se voltando para a espiritualidade, já vem se voltando para essa ideia. Por isso que surgiram tantas terapias por aí, né? Tantas formas de resgate em relação àquilo que são as civilizações do passado, as culturas primordiais, como da Índia, da China, do Japão, né? E outras tantas que trazem esse viés, essa visão, essa percepção, sabe, mais espiritual. Então, aqui é o que o mestre está apontando, que nós estamos cada vez mais voltados e as pessoas estão cada vez mais sintonizadas com essa presença divina. E isso vai acontecer cada vez mais, né? Muitos são os que, do ponto de vista interno, têm avançado no caminho da iluminação devido a esforços próprios e conquistas anteriores. Então, é claro, né? Nós trazemos já uma bagagem, e essa bagagem nos leva para a possibilidade de uma realização. Então, a gente traz já algum conteúdo para aqueles que estão voltados para esse caminho da iluminação, é porque já se esforçaram lá atrás e desejam alcançar essa libertação o quanto antes. Então, a necessária preparação, não obstante, na encarnação atual estão externamente inconscientes disso e não tiveram treinamento acadêmico. Então tem muita gente que veio para cá, tem esse desejo, essa disposição, muitos de nós, né? Temos essa disposição, mas a gente não teve orientação, a gente não teve esse treinamento acadêmico, como o mestre diz. Algo deverá ser feito para dar a essas almas a libertação que desejam e para a qual estão realmente preparadas. Então tem muita gente pronta aí
para despertar muita gente curiosa, muita gente que, sabe, fala, poxa, mas a vida deve ser algo além disso que a gente está vivendo. Então, o que é? Aonde está? E se nós levarmos, né, e esse conhecimento adiante, o conhecimento que os mestres apresentam, isso é uma liberação fabulosa, fantástica, né? É o caminho, é o próximo passo. Essa gente deverá receber ajuda e por isso trabalhamos aqui para poder oferecê-la. É isso que os mestres estão fazendo, é exatamente isso que nós temos enquanto benéfice, né? Enquanto carinho, cuidado, atenção dos mestres sobre aquilo que é o nosso destino, a nossa busca pessoal. Bom, encerramos então a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, comentário, acréscimos, por favor, fique à vontade, pode deixar comentários no canal ou por e-mail, como acharem melhor. Então, ficamos à disposição. Gratidão pela oportunidade e até a próxima aula. Feliz reflexão, bênçãos com sabedoria, sempre. Gratidão.